Olá, meu amigo e minha amiga, estamos de volta com mais um Portal do José, nesse final de domingão, num momento repleto de polêmicas por todos os lados e com um denominador em comum: derrotas e desespero para a extrema-direita aqui no Brasil e em várias partes do mundo, como mostrarei para vocês no nosso encontro de agora. Antes de mais nada, é sempre muito importante convidar você que está chegando agora ao nosso portal, ainda não nos conhecia, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco. Depois conheça os nossos outros vídeos, compartilhe, recomende e nunca se esqueça de dar o seu joinha, o seu comentário e, se puder, se inscreva aqui também no nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Gente, olha, muitas polêmicas, né? Começando aqui com esse personagem que foi colocado pela extrema-direita aqui no Brasil e em várias partes do mundo como um ícone que representa muitas coisas, muitos valores que eles apregou da boca para fora. O senhor Elon Musk, um homem de família, um homem religioso que defende valores, enfim, né? Só que ele veio à tona nessa semana que passou fazendo uma coisa no mínimo reprovável, né? Falando da sua vida pessoal, mas desmerecendo, desqualificando, aviltando, injuriando a sua própria filha, que não quer mais o nome dele, foi para o cartório e pediu para tirar o nome dele, não quer dinheiro dele, enfim. Isso parece ter mexido muito com os brios da cabeça, né, de uma figura que só pensa em dinheiro. Como alguém não quer o dinheiro dele, como alguém não quer o nome dele, alguém que tem o sangue dele. Então, ficou muito perturbado e achou que isso é coisa do comunismo, que a filha virou comunista. Então, o comunista tem isso, né, na cabeça do senhor Elon Musk, que a pessoa nasce homem e quer virar mulher, ou nasce mulher e quer virar homem. Isso para ele também seria uma grande deformação. Então, a filha pegou um vírus, né, um vírus mental. E ela não gostou, evidentemente, desse tipo de situação, porque ela estava se colocando no campo discreto, né? De uma vida discreta, sem querer aparecer, sem dar entrevista, sem nada. Mas o pai entrou nessa e quando o pai ataca, da forma como ele fez, de uma forma tão vil, está atacando milhões e milhões de pessoas e de famílias mundo afora, né? Então ela veio a público e temos essa matéria aqui. Filha de Elon Musk se manifesta após receber ataques transfóbicos do pai e diz que vai desmascarar empresário. Vejam só, dinheiro não é tudo. A prova é isso, né? Uma criatura que é bilionária, mas é totalmente fracassado, né? Em termos de constituir uma família, pelo menos nesse modelo que a extrema-direita joga o tempo todo para fora, né? Um homem incapaz de ter ali próximo dele, né, as pessoas, os próprios filhos, né? Vivian Jenna Wilson diz que nunca teve qualquer referência paterna e que era assediada pelo bilionário na infância devido à sua feminilidade. Então, gente, tem uma coisa meio ambígua nessa fala dela aí, né? Isso precisa ser esclarecido, né? Que tipo de assédio o senhor Elon Musk fazia com o filho pequeno que tinha esses comportamentos mais próximos de meninas, né? Ou de uma menina. Vivian reforçou no post em questão que tudo que o pai fala sobre ela é pura invenção, já que o empresário jamais esteve presente em sua criação. Abre aspas. Essa coisa toda é completamente inventada e há uma razão para isso. Ele não sabe como eu era quando criança porque simplesmente não estava lá. No pouco tempo que esteve ao meu lado, ele me assediava implacavelmente por minha feminilidade e estranheza, como ele dizia, relembrou a jovem. Então, gente, tá aí, né, o ícone dessas criaturas que parece estar com a sua vaidade muito atacada e resolveu apoiar a campanha de Trump, que se coloca agora contra qualquer tipo de movimento ligado à diversidade, como se isso fosse o mal da humanidade, né? Então agora virou um fundamentalista de extrema direita. Só que aqui no Brasil ele dá uma banana para essa gente toda, né? O Bolsonaro, o clã Bolsonaro, é de extrema direita. E aí, navegando em relação a outra polêmica, que foi a abertura dos Jogos Olímpicos em Paris, eu me deparo com vídeos aqui da extrema-direita aí, gente. Esse aqui merece um destaque, né? O pastor Marcos Feliciano, deputado de extrema-direita, que está dizendo o seguinte: a Europa toda está indo para o islamismo porque eles querem mesmo, o que o homem quer é que tenhamos uma sociedade diferente, machista, autoritária, sem direitos iguais, né? Compare aqui, repare a fala da criatura aqui. Vamos lá. Só que por causa do progresso, ninguém mais prega a Bíblia com medo de ser preso.
Como é que você vai explicar hoje? O cara já parte desse pressuposto, né? Ninguém prega mais a Bíblia porque tem medo de ser preso, né? É mesmo, é? Puxa vida. Para alguém fazendo um casamento dizer, assim como Cristo é o cabeça da igreja, convém que o marido seja o cabeça. Não vai falar isso hoje nas igrejas. Essa onda de feminismo. Vai levantar uma irmã e dizer, ô pastor, não, direitos iguais. Entendeu? Então, pastor, não tem que ter direitos iguais, né? Tem que ser diferente mesmo, né? Como há 5.000 anos atrás, né? Esse é o mundo ideal para o senhor, né? Nós fomos afrouxando, a gente está se adequando a esse mundo. O mundo quer ver diferença. Na Europa não se vê mais diferença no cristianismo. Então o mundo quer ver diferença, né? Quer ver o homem mandando em tudo, né? Essa sociedade medieval da cabeça do pastor, né? Esse mundo bolsonarista, de extrema-direita, Elon Muskista, né? Se a gente puder usar essa expressão também, né? Enfim, isso tem a ver com a cerimônia da abertura dos Jogos de Paris. Gente, eu comentei aqui com vocês, é impossível que um grupo de organizadores tenha pensado a abertura dos Jogos Olímpicos para profanar uma pessoa, um país, uma religião, um partido político, um segmento da sociedade. Não tinha o menor sentido que isso fosse a essência. Mas as pessoas que têm esse vírus, né, da extrema-direita na sua alma, elas conseguem enxergar apenas o obsceno, o profano, o ruim, o negativo, o pecaminoso, enfim, esse tipo de situação. E aí teve que vir o diretor da cerimônia toda a público para explicar. Eu acho que eles cometeram um erro, né, a cerimônia da abertura dos Jogos Olímpicos, porque eles poderiam ter feito aqui como fazem aqui os carnavalescos aqui no Brasil. Eles dão um roteiro do desfile para os jurados, para os apresentadores, para as pessoas que vão participar da transmissão, para os comentaristas, porque o cara vai lendo o roteiro e vai dizendo o que significa aquilo. Eles deixaram aquilo a boa interpretação da sociedade de uma maneira geral, só que eles ignoraram que tem gente muito tacanha, né? Gente muito complicada da cabeça. Diretor da cerimônia de abertura dos Jogos de Paris nega ter zombado da última ceia. Gente, o que ele fez? Ele pegou aqui, mais uma matéria, né, falando sobre isso, Olimpíadas 2024. Diretor de cerimônia explica inspiração para a festa e comenta a polêmica da Santa Ceia. Gente, o que inspirou ali os organizadores foi uma festa dos deuses, né? Inspirada ali pelo Dionísio, né? Pelo deus Dionísio, que lá na mitologia grega, e vamos lembrar, né, que os Jogos Olímpicos nasceram na Grécia Antiga, né? O Dionísio era um protetor daqueles que não eram assimilados, né, de um modo geral, pelas sociedades, pelas polis nas cidades gregas, né, aquele tempo. Então, ele era já uma espécie de deus da diversidade. Então, essa foi a inspiração dos organizadores. Então, como nesse quadro aqui a gente pode ver, também há uma mesa, também há uma série de personagens ali, e a representação que eles fizeram na abertura foi uma ironia, foi uma sátira em relação a isso, né? Enfim, mas esse é o mundo, né, paralelo, que não é só aqui no Brasil que existe, né? Ele vai se conectando por várias partes do mundo. Daí a gente entra num tema que está acontecendo hoje, eleição na Venezuela, ou eleições, né? O Inelegível, ele tinha publicado um vídeo, um post ontem, com esse trecho aqui, deu quase aqui um roteiro, né? Eleições na Venezuela. A população da Venezuela foi totalmente desarmada no governo Hugo Chávez Maduro, com apoio de Lula e ONGs. Eu queria saber o que foi que Lula fez para ir lá desarmar o povo da Venezuela. Isso aí cabe na cabeça de alguém? O pessoal da extrema-direita, eles acreditam, né? E o Bolsonaro sabe disso, por isso ele sabe que ele pode falar a maior insanidade do planeta que um segmento da sociedade brasileira irá acreditar nele. Acredita até que ele não é ladrão de joias, que ele não fez rachadinha, que ele comprou os imóveis e os filhos também em dinheiro vivo, mas o dinheiro é honesto. Eles só malocavam dinheiro num colchão ou dentro de cofre, escondido por todos os lados, por uma questão de peculiaridade, né? De gostarem de ficar contando dinheiro de noite em casa, dormindo em cima de dinheiro, enfim. É por isso, né? As pessoas acreditam nesse tipo de situação. E aí a eleição na Venezuela hoje mexendo com vários veículos de comunicação, no Brasil e no mundo, né? Hoje tem aqui o editorial do Globo, a gente pega aqui todos os jornais, né? O Estadão, com essa manchete aqui, manchete principal, falando da Venezuela. Pela primeira vez em 25 anos, oposição é favorita na Venezuela. Aqui na Folha de São Paulo, eles colocam aqui o atleta brasileiro na capa e colocam aqui.
também outra matéria sobre Venezuela. Venezuela vai às urnas em ameaça inédita a Maduro. Mas o que me chamou a atenção aqui foi um editorial do jornal O Globo. Derrota de Maduro depende de eleições justas, né? E é engraçado o seguinte, aí o editorial do Globo vem dizendo coisas como essas aqui, né? Dona das maiores reservas de petróleo do mundo, a Venezuela sofreu um declínio catastrófico desde a chegada de Maduro ao poder em 2013. A economia produz menos de um terço que produzia. A inflação no primeiro ano do governo já era alta. E vai falando da pobreza atingiu tanto, vai falando de uma série de indicadores aqui, né? Eles não falam em nenhum momento que a Venezuela sofre um bloqueio dos Estados Unidos impiedoso. Eles não podem comercializar petróleo, eles não podem vender para ninguém, não podem comprar de ninguém. Os ativos da Venezuela foram bloqueados em todos os cantos, na Inglaterra, as reservas de ouro, enfim, eles não falam isso. E aí fica fácil dizer que o país está uma desgraça, né? O país tem defeitos internos no seu modelo democrático. O Maduro se comporta de uma forma como ele não deveria se comportar como líder democrático, ou que se pretenda democrático. Essa é uma questão. Mas como o direito internacional, como o Brasil, como os povos, a ONU, deveria lidar com isso? Bom, segundo a nossa Constituição Federal, né, aqui no nosso artigo 4º, nós temos princípios, gente, que diz o seguinte: a República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios. 3. Autodeterminação dos povos. O que significa um país respeitar a autodeterminação do outro povo? Gente, isso vem lá de trás da Revolução Francesa e da independência dos Estados Unidos. Porque os Estados Unidos, eles eram colônia, né, da Inglaterra. E a França ali estava num sistema político também, cercado por monarquias por todos os lados, desde o momento que eles romperam com a monarquia e criaram a república. Então, qual é o princípio? O que o povo decide, a sua direção, o seu regime político, os seus governantes, as suas pendências internas, são problemas do próprio povo. Bom, dentro desse princípio, como é que todos os países do mundo estão invocando interferir ou fazerem julgamento sobre aquilo que acontece na Venezuela? Vamos imaginar o seguinte, que Maduro vença as eleições na Venezuela novamente, que as eleições sejam contestadas, que ninguém acredite, que aconteça fraude, aconteça todo tipo de acusação. O que vai se fazer? A ONU vai criar uma intervenção na Venezuela para dizer como será a democracia na Venezuela? Vai organizar partidos políticos na Venezuela? Vai criar o horário eleitoral na Venezuela? Vai criar o sistema de escolha de prefeitos, vereadores, o presidente da Venezuela? Qual a chancela necessária de países estrangeiros para que um país possa se considerar livre? Gente, a autodeterminação dos povos fez com que várias ex-colônias saíssem das suas condições de colônias para países independentes, justamente pelo respeito da sua autodeterminação. Então, eu gosto de jogar essas questões aqui porque esse discurso todo que a gente fica vendo o tempo todo, pró-democracia na Venezuela, olha, pode até ter um grande sentimento nessa direção. Mas uma coisa que ninguém fala é o seguinte: quem é que quer ficar com as riquezas da Venezuela? O petróleo venezuelano. Então, por trás dessa eleição na Venezuela, muito mais do que o conflito entre direita e esquerda, ou democracia e não democracia, ditadura versus ou não ditadura, está o seguinte: quem vai ficar no final dessa história com o petróleo do povo venezuelano? É um ponto que eu estou jogando aqui para a sua análise, para a sua reflexão, né? Isso significa o apoio a algum modelo de algum país, algum governante? Não, é apenas análise que a autodeterminação dos povos tem dessas coisas. Nós temos que aceitar como determinados povos rezam a sua própria cartilha, tá bom? Mande seu comentário para cá, tá bom? Vamos aguardar o resultado dessas eleições. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau.